Deus abençoe todos vocês, amigos e amados de meu Pai. Que o Espírito Santo venha iluminar o nosso entendimento para que possamos entender a vontade dele para cada um de nós. Cada um de nós. A vontade de Deus é que ela seja feita através de todos nós, de toda a humanidade. Infelizmente, essa vontade dele não pode ser feita em toda a terra por conta daqueles que não querem se sujeitar a essa vontade. Então, nós temos uma terra dividida, nós temos um planeta dividido, nós temos uma população dividida, nós temos povos divididos. Por quê? Porque alguns poucos realmente querem fazer a vontade de Deus porque o conhecem. Quando a pessoa conhece a Deus, ela quer fazer a vontade dele, ela quer agradá-lo. Ela quer alegrar o seu Pai. Mas quando a pessoa não faz parte de Deus, ela está pouco se incomodando que Deus existe ou se Deus não existe, ela não quer nem saber. Mas é claro que depois, um dia, quando houver o julgamento, então todos serão trazidos diante do Altíssimo. E cada um será julgado de acordo, rigorosamente de acordo com aquele que a pessoa serviu aqui na terra. Se a pessoa serviu a Deus, então Jesus vai dizer assim para eles: vinde, benditos de meu Pai. Vinde, bendito de meu Pai. Essa é a palavra, é o bem-vindo de Jesus para os salvos. Mas aqueles que rejeitaram, aqueles que o rejeitaram, aqueles que quiseram prevalecer com a sua própria vontade aqui neste mundo, sofrerão a penalidade por toda a eternidade. Aí não tem mais jeito. Não tem mais saída. E eu queria passar para vocês o que Deus tem nos dado. Tudo que eu quero é que Ele me ensine, me dê as palavras certas para as pessoas que Ele quer salvar. E se você é uma dessas pessoas, então preste bastante atenção na oração que Jesus fez ao Pai. Eu creio que esta é uma das mais belas páginas das Escrituras Sagradas. O capítulo 17 de João, a oração de Jesus pela sua igreja, ou melhor, a oração de Jesus pela sua família aqui na terra. Porque quem é filho de Deus faz parte da família de Deus. Com certeza. E quem é filho de Deus quer fazer a vontade do seu Pai. E essa é a grandeza de Deus. A grandeza de Deus dentro de nós. Quando a pessoa nasceu de Deus, ela quer fazer a vontade do seu Pai. Deus deixa de ser o seu Deus para ser o seu Pai. Você entende isso? Uma coisa é o meu Deus, outra coisa é o meu Pai. Por isso, na oração que Jesus ensina os seus escolhidos, os seus discípulos,
os seus seguidores, os seus servos, os seus salvos, que Jesus nos ensina a fazer, ele diz assim: Pai nosso que estás nos céus. Olha que maravilha. Ele não fala assim, meu Deus que está nos céus, não. Pai. Só chama Deus de Pai quem realmente é filho. Quem realmente é filho sabe que Deus é o seu Pai. E quando a pessoa tem essa convicção pessoal, íntima, que não é porque aprendeu na escola, na igreja, não. É porque ela nasceu da água e do Espírito Santo. Então, quando a pessoa tem essa fé, esse sentimento profundo dentro da sua alma, então ela sabe o que eu estou falando. Ela não chama Deus, meu Deus. Ela fala, meu Pai. Pai nosso que estás nos céus. Não é bacana isso? Bem, vamos então focar o objetivo, o propósito de Deus para a sua família aqui na terra. Porque lá do céu já está com ele, mas ele pensa naqui da terra. Na oração que Jesus fez ao Pai, essa oração só João registrou, só o apóstolo João, o apóstolo do amor. Não é João Batista, não, é o João, um dos discípulos de Jesus, o João do Apocalipse. Então, só ele registra essa oração no capítulo 17 de João. Então ele fala assim, em dado momento ele diz assim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Essa é a oração que Jesus fez. Você pode pegar esse texto em João capítulo 17, lá no versículo 21, Jesus fala, para que todos sejam um. Todos sejam um. Para que todos sejam um, é preciso ser família. Deus que instituiu a família. Você sabe que, você não sabe, vai saber. Você sabe que a primeira instituição que Deus criou, logo após ter criado os céus e a terra, foi a família? Pois é. A família é mais sagrada do que a igreja A, B ou C. A família é mais sagrada. Porque quando Deus fez Adão, ele viu que não era bom que o homem fosse só. Que maravilha, né? Far-lhe uma auxiliadora. Então, esse pensamento de Deus, ele aplicou para si próprio. Deus quer família. Deus constituiu a família. E ele quer você, amiga e amigo, se ainda não, você não é, ele quer você como filha, como filho. Para que um dia Jesus possa dizer, benditos, vinde benditos de meu Pai. Aleluia. Então ele diz na sua oração, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. É a família de Deus. Mas ele não quer só um filho. Por isso ele enviou
o único filho dele, para morrer por aqueles que creem nele, que creem em Jesus como o único Senhor e Salvador, para que através de Jesus todos possamos ser um com ele, uma família. Deus trata de família. Nada mais sagrado nesse mundo do que a família. Eu diria para você, sem a menor dúvida e com toda a convicção, que a família é o bem maior que o ser humano tem aqui na Terra. Não é casa, não é dinheiro, sucesso, nada disso. É a família. Quando você tem uma família bem alicerçada, bem fundamentada, e você sabe o que é isso. Eu posso falar isso para você, e na Igreja Universal nós trabalhamos em cima dessa pedra, a pedra fundamental, que é Jesus, que constitui cada um de nós a família de Deus, que faz com que nós todos que cremos nele venhamos ser filhos de Deus e possamos formar a família de Deus. Eu queria que você entendesse isso, minha amiga, meu amigo. Porque quando eu posso falar isso para vocês, muitos dizem que eu sou maluco. Outros dizem que eu sou autista. Graças a Deus. Seja lá o que for, mas uma coisa eu tenho certeza, convicção, fé no que eu vou falar. Quando as meninas eram crianças, os filhos, Moisés, as filhinhas, as minhas filhas, elas estavam com 12, 13 anos de idade. Moisés tinha 6 anos, 7, sei lá. Então, nós estávamos morando em Nova York. E naquela altura, a igreja estava começando em Nova York. E a Esther falou para mim, Edir, eu queria que as meninas casassem com um americano, porque eles são muito educados, eles consideram muito a família, porque ela via pastores americanos, nós tínhamos familiares americanos lá, a gente sim, sempre estávamos juntos, então ela falava, Edir, eu queria que elas se casassem com um americano. E eu, naquela altura, eu falei, Esther, eu não quero. Ela falou, por que não? Não, Esther, eu não quero porque eu quero que elas casem com homens de Deus e, de preferência, brasileiros. Por quê? Porque eu conheço brasileiro. E quando o brasileiro é de Deus, ele é tão bom quanto o americano, o inglês ou qualquer outra raça. Mas o brasileiro, a gente tem mais, digamos assim, afinidade por conta de sermos brasileiros. A gente tem aquele espírito brazuca, né? Aí ela falou, mas eu preferia que fosse americano. Eu falei, pois é, eu preferia que fosse brasileiro. E aí nós decidimos, nós precisávamos, tivemos que voltar para o Brasil, graças a Deus. Você vê como é que as coisas acontecem. Nós tivemos problemas no Brasil, então nós tivemos que voltar para o Brasil. É Deus que encaminhava todas as coisas. E veio no Brasil, foi nessa altura que a Cristiane e mais a Viviane
conheceram os seus respectivos maridos, Renato e também o Júlio. E pronto. Eu tive mais interesse em casá-las bem do que a formação intelectual delas. Então, eu priorizei o casamento delas, mais do que a profissão que elas viriam abraçar. Muitos disseram para mim, você é maluco. Parentes disseram, você tinha que deixar suas filhas se formarem, poxa, lá tem tantas escolas maravilhosas, poxa, elas... Não, eu quero que elas tenham um excelente casamento como eu tenho, nós, Mistério e eu temos. Eu vou investir no casamento delas, na constituição da família delas. E esse objetivo nós alcançamos, porque foi essa a minha fé. Eu quero que as minhas filhas encontrem homens de Deus, que a gente sinta o perfume de Jesus neles. Aí sim eu vou ficar tranquilo pelo resto da vida, porque eu sei que elas estão bem casadas. E foi justamente isso que aconteceu. Como eu planejei, assim se sucedeu, como está escrito na palavra de Deus. Graças a Deus. Então, eu investi no futuro familiar delas. O Moisés não quis, escolheu outra coisa. Mas elas quiseram, não, eu quero. E elas obedeceram. Elas me obedeceram. E elas, hoje, são exemplos. Eles, né? Não só elas, mas eles são exemplos para ajudar outras pessoas a formarem a família. Porque eu entendia, amiga e amigo, e entendo que o melhor investimento que você tem para os seus filhos não é ser formado nisso, naquilo. Eu não sou contra estudar, eu não sou contra você se formar, eu não sou contra a sua capacidade intelectual desenvolvida, nada disso. Eu sou a favor de investir primeiro na parte mais importante da vida da pessoa, que é a sua família, o seu casamento. Foi isso que nós fizemos. E graças a Deus, deu muito certo. E eu entendo quando Deus fala, Ele fala. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. E então, de Adão, ele tirou uma costela e fez a Eva, e Adão e Eva formaram a família. Você vê que Deus poderia ter formado Adão no engenheiro, digamos, agrônomo, para saber cuidar da terra. Não, ele não trabalhou nessa parte, ele trabalhou na formação familiar. E a gente entende, a gente compreende, a gente tem a visão, o entendimento de que não adianta você ter a melhor formação intelectual da sua vida, melhor universidade do mundo, mas se você não tiver um casamento sólido, você não vai longe. Essa é a realidade. E eu vi isso, eu observei isso dos pastores antigamente, pastor meu da igreja que eu frequentava, que teve problema no seu casamento. E por causa do problema no seu casamento, a igreja faliu, caiu. Essa é a realidade. Então eu entendi que na vida do ser humano,
O principal é a família. Primeiro a família. Depois vem a formação intelectual e etc, etc e tal. Mas primeiro é a família. Por quê? Porque eu e mais os meus irmãos fomos muito bem criados. Nós éramos 7 irmãos e nenhum deles se envolveu com drogas, com vícios, nada disso. Todos fomos criados com dificuldades, mas permanecemos juntos, unidos, lar, família. Porque essa é a vontade de Deus. Veja só que Jesus fala. Jesus, o próprio Filho do Deus vivo, ele ora ao Pai e deixou essa oração para todo mundo ler e entender o propósito dele para o ser humano. Ele diz, para que, na oração, chega um momento que ele diz, para que todos sejam um. Isso é muito forte, é muito glorioso. Deixa-me ler aqui para você. O texto é grandioso. João 17. Ele diz assim, Jesus, na sua oração, ele diz assim, e não rogo somente por estes, quer dizer, aqueles discípulos que estavam com ele, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então você crê em Jesus, Jesus orou por você. Se você não crê em Jesus, ele orou para os que creem nele por causa da sua santa palavra. E então ele disse, para que todos sejam um, família. A família é uma, não é? Você tem a sua família, eu tenho a minha família, ela tem a família dele. Cada um tem a sua família. Cada um tem a sua família. Se a família é de Deus, graças a Deus. Se não é de Deus, mas é família. Se os filhos são tudo divididos, e há uma briga entre marido e mulher, etc., é família. Jesus diz assim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Olha só, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é família. E da família de Deus surgiu a família dos filhos de Deus, incluindo os filhos de Deus, que agora é uma família só. Jesus era o unigênito, o único filho de Deus. Mas depois que Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, ele tornou-se o primogênito, ele era o unigênito de Deus. Agora ele é o primogênito, quer dizer, o primeiro, que Jesus é o nosso irmão mais velho. E todos nós somos uma só família. Todos os que nele creem, naturalmente, que nasceram da água e do Espírito Santo. É preciso nascer da água e do Espírito Santo para ser de Deus. Então Jesus, na sua oração, ele frisa bem, para que todos os filhos dele, sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Quer dizer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um na Santíssima Trindade, uma família. E através dessa família nasceram todos os demais filhos de Deus, irmãos do nosso Senhor Jesus. Então ele diz, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, quer dizer, toda a família de Deus reunida
no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Para quê? Qual a finalidade aqui deste mundo? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, é a vontade de Deus, Pai, que o mundo que está corrompido, que não quer fazer a vontade de Deus, o mundo rebelde, pelo menos, se não crê no Senhor Jesus, pelo menos vejam o testemunho nosso, da nossa família, do nosso casamento, que Jesus está vivo, que Jesus fez essa mudança, essa transformação em nós. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós. Quer dizer, você, eu e toda a família de Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Para que então o mundo creia que tu me enviaste. Olha que maravilha. Por isso, ele diz, e eu lhes dei a glória que a mim me deste. Quer dizer, a glória que o Pai deu a Jesus, o seu Filho, ele também, Jesus, nos deu essa glória, que é o Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo, que é o selo de Deus em nós. Então veja como é extremamente importante que você tenha o Espírito Santo, para que você possa não só entender essas palavras, mas absorvê-la e ter o prazer, o gozo da presença de Deus na sua vida. Então vem as lutas, as dificuldades, os problemas, etc. O mundo, você vai ter, aqui neste mundo, um mundo onde existem aqueles que são de Deus e aqueles que não são, e nós temos que conviver juntos. Então, como é que nós vamos proceder? Nós vamos proceder de acordo com a educação que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos deu para que as demais pessoas desse mundo possam ver Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo em nós, como testemunhas vivas de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí. Eu, disse Jesus, dei-lhes a glória que a mim me deste, que é o Espírito Santo. O Pai deu a glória, que é o Espírito Santo, para Jesus. Para que sejam um, quer dizer, só com o Espírito Santo em todos nós seremos um. Para que sejam um como nós somos um. E ele repete, eu neles, Jesus falando, eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, quer dizer, família, uma só família, a família de Deus. E para que o mundo conheça que tu me enviaste, novamente ele fala isso, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. De fato, é o que diz lá João também, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que agora é primogênito, para que todo aquele que nele crê seja irmão de Jesus, seja da família de Deus. A família de Deus, a família da fé, a família universal. A palavra de Deus fala sobre isso. Que Deus abençoe você. Se você não entendeu isso que eu estou falando, o Espírito Santo vai explicar para você melhor. Leia o Evangelho de João, capítulo 17, a oração
sacerdotal, a oração de Jesus. Leia, mas leia palavra por palavra, meditando, raciocinando, pesando, perguntando, indagando. Oh, meu Deus, isso aqui, o que é isso? Faça isso. O Espírito Santo vai esclarecer melhor para você. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome de Jesus. Ou então até logo mais, Esther e eu estaremos aqui fazendo o programa sobre a fé. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.